Pessoal, outra questão que nós conversamos ontem, que eu fiquei de verificar e passar para você. Ontem nós estávamos falando sobre a possibilidade de a gente fazer as atas, os pareceres, tudo no sistema CIPAC, certo? E aí, na hora que eu fui colocar as assinaturas, lembra que eu fui colocar as assinaturas? Eu digitava o nome dos professores e não conseguia encontrar, né? Então, eu tive uma conversa com a Valci, ela me explicou o seguinte: hoje, por que alguns professores eu consigo encontrar e outros eu não consigo encontrar? Os professores que são gestores, que têm portaria, eles fazem um cadastro lá e às vezes alocam esse gestor em outra unidade. Então, tem que autorizar esse perfil. Aí eu expliquei para ela que no caso de ata, de parecer, a gente tem membros de um colegiado que às vezes propriamente são de outras unidades, não são daquela unidade. Então ela disse que é o seguinte: para mim conseguir colocar a assinatura desses membros, todos eles têm que estar cadastrados naquela unidade, ou seja, na unidade do programa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no SIGA, eu vou pegar aquela lista que vocês têm de docentes que fazem parte do programa, tem aquela listinha que vocês têm lá no SIGA, e eu vou encaminhar para ela poder fazer o cadastramento desse pessoal na unidade do PPG. Então, depois que ela fizer esse cadastramento, quando vocês forem fazer uma ata no sistema, vocês vão conseguir incluir esse pessoal, tá? Mas vocês ainda não vão conseguir incluir aluno e o docente externo, né? Eu acredito que o aluno vocês não vão conseguir incluir porque o sistema não está vinculado ao SIGA, então não consegue incluir aluno. E também não consegue incluir o docente externo, porque ele também não tem, ele também não está na base de dados, né? Então, qual que é a sugestão? Né? Nós não vamos usar, por enquanto, fazer a ata totalmente dentro do CIPAC. Se vocês forem optar por essa utilização, né, antes de fazer a customização, por quê? Porque eles estão querendo fazer essa customização e até o final do ano vai ser possível incluir quem a gente quiser, que aí vai estar interligado com o SIGA e a gente vai conseguir também incluir o docente externo, tá bom? Mas isso é na versão que a Unemat ainda vai adquirir, né, a versão nova, tá? E fruto de customização ainda que precisa ser feito. Eles estão fazendo uma previsão que até setembro eles conseguem fazer isso. Mas nós vamos pôr um prazo maior aí, vamos pensar que isso aí vai estar pronto até o final do ano para a gente começar a usar ano que vem. Mas se alguém quiser usar, fazer o parecer e a ata no sistema, depois que tiver feito todo esse cadastramento do pessoal da unidade, tá? Dá para fazer naquele esquema. Você vai fazer o documento, você vai construir a ata, você vai colocar os assinantes, né? Depois que todo mundo assinar, você vai ter que baixar esse documento e aí você vai encaminhar por e-mail para o aluno ou para o professor colocar a assinatura GovBR, tá? Esse professor externo e esse aluno externo colocar o GovBR. E daí vocês vão ter que receber esse documento de volta e depois subir ele no processo como PDF. Essa seria uma saída para quem quer utilizar já. No caso do parecer, a mesma coisa. A gente não vai, se tiver aluno que vai assinar esse parecer, se for a reunião de colegiado que tem aluno, a mesma situação, o aluno vai ficar de fora, tá bom? Mas se na questão do parecer todos forem integrantes do PPG, como os professores, por exemplo, aí com o cadastramento deles na unidade já vai estar resolvido. Então, vocês vão conseguir fazer o parecer direto do sistema, tá bom? Só que tem um complicadorzinho. Se vocês fazerem esse documento hoje, dentro do CIPAC, para poder usar ele, anexar no processo, vocês não ficam com uma cópia guardada para si. Por quê? Porque o sistema vai anexar aquela cópia no processo e ela vai embora. Vocês não vão ficar com uma via para arquivar, a não ser que vocês baixem ela e mantenham um arquivo separado, entendeu? Mantenha o arquivo separado e depois crie ele novamente no sistema, suba para arquivar, porque senão vocês não vão ter. Essa é uma questão que eles vão resolver, tá? Eu já passei como sugestão para o sistema permitir criar uma cópia desse documento, porque é um documento original que ele tem que ficar na sua unidade.
Só que via de regra, não. Uma vez ou outra, você vai precisar desse documento ou para passar para um aluno, ou para encaminhar para um programa, ou para encaminhar para alguém que está solicitando, ou para colocar dentro de um processo. Então, o sistema tem que entender que quando eu precisar de uma cópia dele, ele permitir eu duplicar ele para poder colocar em outro processo. Então, esse é um pedido que foi para customização, tá ok? Então, se vocês forem utilizar a questão de confeccionar a ata e confeccionar parecer hoje, dentro do sistema, para poder colocar ele no processo, vai ter esse retrabalho, tá bom? Na questão da ata, não conseguir colocar todas as assinaturas, vocês vão ter que baixar o documento, mandar por e-mail, pegar a assinatura GovBR, voltar de novo para o sistema, subir ele como arquivo digitalizado para poder colocar no processo e mandar. E o parecer, se vocês até conseguem fazer ele no sistema todinho, se os assinantes forem todos do PPG. Só que uma vez arquivando ele, colocando no processo, vocês não ficam mais com a cópia dele, tá bom? Então ele vai embora. Você consegue acessar, você consegue ver, você consegue saber onde que ele está, só que vocês não vão ter uma via para vocês, tá? Para arquivar, tá ok? Então, é basicamente a mesma coisa de criar documentos, né, que eu tinha colocado para vocês, mas aí a gente vai só fazer novamente o documento que vai ficar na carga de vocês, né? Aí a gente vai na aba documentos, cadastrar um documento, vamos fazer um parecer. É um parecer de... O assunto, vamos colocar... homologação não tem, já coloquei aqui no sistema, porque assim, o sistema busca a nomenclatura, por exemplo, do que já está cadastrado, que veio da CEPLAG, né? Da CEPLAG, então não tem como. Então, aqui eu tenho que colocar comissão, alguma coisa assim, que aí dá para a gente colocar, ó, comissões, conselhos, então o parecer é de um conselho. Então, eu vou ter que usar essa codificação aqui, que é o 011, tá? Aí, assunto, eu vou colocar assim, ó, o assunto eu posso colocar que vai ser homologação de diploma de pós, de diploma diploma não, é homologação de título, né? De título de mestre para Domingos, deixa eu ver o nome dele. Vamos usar como exemplo Domingos, gente. Domingos Tabajara. Aí aqui é uma homologação, eu quero criar o documento, lembrando que é um documento que vocês querem fazer aqui direto do sistema, né? Então, aí vocês podem pegar um modelo também, que vocês tenham. Esse modelo, gente, até o final do ano, nós vamos padronizar um modelo para ata, um modelo para parecer, e nós vamos pedir para a PRAD cadastrar esse modelo que todos os PPGs vão usar, tá? A gente vai criar um modelinho, depois a gente vai fazer umas reuniões, pegar opinião com vocês, a gente vai criar um modelinho, daí quando vocês abrirem, quando vocês digitarem, por exemplo, aqui, vocês querem um parecer, e o parecer vocês querem escrever o documento, o sistema já vai dar para nós um modelo que a gente só vai preencher, tá bom? A gente só vai fazer o preenchimento, então vai ficar muito mais prático. Agora, por enquanto que a gente não tem, se vocês quiserem fazer assim, aí vamos utilizar o que vocês têm, vocês vão colar ali, igual eu fiz com o ofício. Aqui, ó, eu acho que eu não tenho parecer, vou tentar procurar um parecer aqui, para me poder usar. Eu tenho parecer, mas eu acho que quando eu estava na PROEG. Parecer jurídico, parecer da coordenação. Vamos ver se está com copiar isso. Parecer do confiança. Aqui, ó, eu já fiz teste. Se eu copiar esse parecer aqui, ficou horrível, gente. Ele fica todo, o textinho fica tudo juntinho no outro. Mas assim, eu vou copiar só para a gente ver, né? Vou copiar até só para vocês verem. Eu já fiz a cópia de PDF, fica muito ruim. Por isso que é bom vocês tiverem ele sem ser em PDF, ó. Aí vocês copiam ele sem ser em PDF. Não, ó, vocês têm que fazer isso aqui, ó.
Oregon. Então, assim, ele tá feio assim porque eu copiei ele do PDF, tá? Se vocês copiarem ele sem ser do PDF, ele vai ficar bonitinho, igual o ofício lá. E a gente pode, vamos dar uma ajeitadinha nele aqui, né? Ficou muito feioso. Aí vamos aqui. Legal, não aceita, porque tá em PDF, então não aceita. Vamos só tirar a data, porque não precisa de data. Eu vou colocar isso aqui, só pra gente ver, tá bom? Vamos colocar então os assinantes. O parecer ele permite colocar assinantes da unidade e assinantes de fora da unidade. Lembrando que assinantes da unidade vão ser os, os, os secretários, coordenadores, que vocês vão conseguir achar. E fora da unidade são, assim, de outras unidades, mas de outras unidades ele só puxa quem tem cargo de chefia. Por isso que a gente só conseguiu anexar quem tinha cargo de chefia, tá? Então, assim, se for um professor que tem cargo de chefia em outro lugar, você vai conseguir anexar. Mas se não for, você não vai conseguir anexar aqui, tá? Então, os professores têm que estar cadastrados na UL de vocês, que é o que a gente vai fazer. Aqui, eu estou usando a minha UL, então eu vou colocar eu, né? Vou colocar Camila. Beleza. E deixa eu ver se eu coloco alguém de fora, que é, no caso, o Gustavo. Eu consigo colocar o Gustavo aqui, ó. Porque o Gustavo tem cargo de chefia, ó, tá vendo? Ele tem cargo de chefia, então eu consigo colocar o Gustavo do Minoto, também que tem cargo de chefia, o Danzer, entendeu? Eu não consigo colocar quem não tem cargo de chefia, por exemplo. Deixa eu ver aqui, fazer o teste com a minha amiga Tânia Mai. Ó, ela não aparece, ela não tem cargo de chefia. Vamos ver se eu consigo colocar a Tassi. Ah, você tem cargo de chefia, ó, consigo colocar ela, tá vendo? Vamos colocar, vamos ver Zulema, que é de outra unidade. Eu consigo colocar Zulema, porque ela tem cargo de chefia. Ah, fácil, né? A gente descobre quem tem cargo de chefia aqui, ó. Por isso que eu consegui colocar o Paulo Alberto ontem, ó, porque ele está de coordenador. Então, eu consigo colocar aqui. Todos os coordenadores era para aparecer aqui. Se não está aparecendo aqui, é porque lá na PRAD, lá no CIPAC, ele não está cadastrado para a portaria dele, tá bom? Aí eu consigo colocar o Ricardo, o professor Ricardo, ó, tem cargo de chefia. Eu consigo colocar o Estevam, Deus me livre guarde, mas dá para colocar ele. Então, eu consigo colocar o pessoal que tem cargo de chefia, tá? Mas, como eu vou pedir para cadastrar os professores de vocês na unidade de vocês, vocês vão conseguir anexar por aqui, tá? Assinante da própria unidade. Então, quando vocês clicarem lá naquela estrutura, ó, aí é só vocês procurarem aqui pelo nome do professor que ele vai aparecer, tá bom? Então, vocês vão conseguir cadastrar por aqui. Ó, tipo aqui, por exemplo, ó, professor Volber, ó, ele já aparece aqui, tá vendo? A Regiane, ó, ela aparece aqui também, ó. Quero colocar a Regiane, quero colocar o professor Volber, a Luíde também está na nossa aqui, então eu consigo, tá vendo? Então, todo esse pessoal aqui já está na Aline também, ó. Consigo colocar todo mundo. Ó, consigo colocar quantos assinantes eu quiser nesse parecer, tá bom? Lembrando que isso aqui vai aparecer na carga deles para eles assinar. Aqui só eu consigo assinar. Agora, nesse momento. Senão, eles vão ter que ir lá na carga deles para poder assinar esse documento, tá? Aí, aqui eu criei o parecer, tudo bonitinho. Vamos lá, continuar. Tipo de documento, né? Eu não tinha preenchido o tipo de documento. Tipo de documento é um parecer, ele não carregou. Então, vou ter que carregar. O sistema está com um pouquinho de problema, tá? Por isso que ele está interessados, como eu falei, ó. Se eu colocar a unidade, vai sempre aparecer para mim unidade. Vocês podem colocar unidade, aí vocês inserem unidade. Aí quero colocar aluno também. Beleza, vocês põem aluno. Quem que vai ser o aluno? Domingos
Tabajara. Eu quero colocar Domingos Tabajara e quero colocar o e-mail dele. Só que, gente, eu vou colocar o meu e-mail, tá? Aí a gente insere também. Não, eu não consigo inserir ele como aqui. Vou ter que inserir como outros, igual vocês estão fazendo, né? Vamos ver. Eu vou colocar Patrícia da... Aí eu vou colocar aqui, @hotmail. Aí aqui em si, vocês não conseguem incluir como aluno, por quê? Porque, como aluno, o sistema entende que você tem que puxar de uma base de dados. Então, eu não tenho a base de dados do SIGA interligada aqui. Então, coloca como outros. Ó. Vocês colocam como outros, que é o que vocês já estão fazendo, colocam o nome da pessoa, o e-mail dela, e ela vai conseguir receber também as notificações, né? Aí, aqui, eu não quero mandar para nenhuma unidade. Eu quero que esse parecer fique na minha unidade. Então, vocês vão colocar aqui que é para ficar na própria unidade. Copiar esse código e colocar aqui, que vai ficar na própria unidade. Tá bom? O que vai acontecer com aquele documento? Ele só vai ficar disponível para mim depois que todo mundo assinar. Enquanto o pessoal não assinar, não vai ficar disponível. Tá? Aí está tudo não assinado, ó, o pessoal precisa assinar para ele ficar disponível para mim. Eu vou confirmar assim mesmo. Que eu fiz o documento, está pronto, está salvo, só que aí o pessoal ainda não assinou. Então, só quando o pessoal assinar todo, que ele vai aparecer aqui para mim receber, tá bom? Ele não aparece para mim receber se o pessoal não assinar ele todo. O pessoal precisa entrar aqui em assinatura para assinar ele. Quando o pessoal terminar de assinar, ele vai aparecer aqui para mim. Vai aparecer primeiro para mim receber, né? E depois para mim poder... Esse aqui é um outro que eu tinha feito já, não é? Que eu coloquei só eu para assinar. Então, assim que todo mundo assinar ele vai aparecer primeiro aqui para mim receber, que eu já encaminhei, e depois que eu receber, ele vem para cá, para essa caixa de saída. Lembrando que é um documento. Se eu for utilizar ele para poder anexar no processo, ele vai embora, ele não vai ficar arquivado aqui comigo, tá bom? Então, esse é o probleminha de eu usar o parecer hoje, feito no sistema, porque aí eu não vou ficar com uma cópia dele. Ele vai embora, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue consultar ele para ver ele. Apenas para ver. Documentos, consulta geral de documentos. Vamos ver se a gente consegue acessar ele. Documentos, a unidade na origem, FSS. Vamos ver se ele aparece aqui para nós, para a gente ver ele mesmo, não estando assinado. Esse aqui aparecer. Esse foi o parecer que eu fiz hoje, né? Fiz esse não protocolado, que são as assinaturas. Esses aqui são os documentos que eu incluí, ó. Ele aparece aqui para mim também, ó. Esse daqui, ó, eu acredito que é o que eu acabei de fazer. Vamos ver se ele é o que eu acabei de fazer. Ele não aparece nem para me visualizar, ó. Porque não está assinado, tá vendo? Eu consigo ver ele aqui, mas eu não consigo visualizar, viu? Eu coloquei Regiane, professor Wolver, Gustavo, a Camila e a Aline. Enquanto todo esse pessoal aqui não assinar, ele não libera nem para me ver, ó. Nem para me ver ele não libera, tá bom? A hora que todo mundo assinar ele, que ele estiver liberado, ele vai aparecer nessa caixinha aqui para mim, ó. Para mim receber, ó. Documentos, para mim receber. Assim que eu receber, ele vem para essa segunda caixa aqui, ó. Caixa de saída. Quando ele estiver nessa caixa, segunda caixa aqui, eu posso ir em processo, se eu quiser anexar em processo, eu vou cadastrar um processo, ou eu já tenho um processo pronto, eu vou adicionar ele num processo e eu consigo fazer a adição dele, tá bom? Então, essa é a criação de documento avulso que a gente pode deixar no sistema para a gente poder anexar quando a gente quiser.
Lembrando que hoje eu não tenho a possibilidade de ficar com uma cópia guardada no próprio CIPAC e encaminhar a outra. Uma vez eu anexando ele no processo, ele vai embora. O que eu posso fazer é baixar ele em PDF e guardar para ter uma cópia, tá bom? Mas futuramente a gente vai conseguir fazer essa utilização de uma via e arquivar a outra via, tá? Aí, no mais, essa etapa seria isso.